Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Criado há quase 40 anos pelo Banco Central, o DOC perdeu espaço para maneiras mais rápidas e mais baratas de transferência de recursos, principalmente o Pix. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, 18 milhões de DOCs foram feitos no primeiro semestre do ano passado. Ainda assim, o número representa 0,05% de todas as transações bancárias realizadas em 2023. Desde a segunda-feira, dia 15, não há mais a opção de se fazer transferências bancárias através do documento de ordem de crédito, conhecido como DOC. O DOC permitia transferir até R$ 4.999 de uma conta para outra, mas o valor só era acreditado de um dia para o outro. Por isso, a modalidade perdeu espaço para o instantâneo Pix, que ainda pode ser feito a qualquer horário, em qualquer dia. O fim do DOC é mais um sinal das grandes mudanças que o Pix trouxe na forma com que os brasileiros lidam com o dinheiro que tem nos bancos? Quais as outras novidades que o Pix pode trazer para o nosso dia a dia? Todas essas mudanças trazem ganhos só para os cidadãos ou a economia brasileira também se beneficia desses avanços? O JR 15 Minutos discute essas e outras questões com Renan Silva, professor de Economia do IBMEC. Bem-vindo, professor. Satisfação poder estar com vocês, agradeço o convite. Quem me acompanha nessa conversa é Giovana Risardo, repórter da Record. Ô Giovana, o DOC não foi a única ferramenta de transferência de crédito que foi extinta agora e substituída pelo Pix, não é mesmo? Oi, Celso. Oi, Renan. Olá, ouvintes. Exatamente, Celso. No dia 15 também foi extinta a transferência especial de crédito, a TEC, que ela é menos conhecida e servia basicamente para as empresas pagarem benefícios aos funcionários. Professor Renan, na verdade, alguns bancos já tinham deixado de operar com o DOC antes do prazo definido pelo Banco Central. Por que o DOC foi abandonado aos poucos? Pois não, Giovana. Então, o DOC realmente representou uma inovação, né, no final dos anos 80, e, no entanto, ainda fazia parte do sistema de compensação noturna, né? Então, apesar de ser uma inovação, naquela época, havia, sim, ainda o risco operacional relacionado a essa compensação dos valores ali na forma noturna. A partir ali da nova implementação, na implementação do novo sistema de pagamento brasileiro, que implementou o sistema da TED, isso aí em 2001, então o DOC passou a ser um mecanismo já de uma geração anterior e que naturalmente ele foi se tornando obsoleto. A questão é que a TED, né, foi definida ali pelos participantes ali da FEBRABAN, né, para os bancos, que seriam feitas transferências acima ali de R$5 mil. Então, o DOC ainda tinha algum sentido. No entanto, né, com a inovação, com a implementação do Pix, perdeu realmente a sua efetividade, né, dado que o Pix é uma transferência online, rápida e segura. Então, as instituições mantinham o serviço como um respeito ao consumidor mesmo e que estava aculturado, né, com esse mecanismo. Mas agora realmente se torna obsoleto, de fato. Agora, professor, a transferência eletrônica disponível, a TED, ela continua valendo, porque ao contrário do DOC, a TED continua sendo uma modalidade aí muito usada. Por quê? Pelo mesmo motivo que o DOC resistiu até os dias de hoje. A TED ela é muito utilizada ainda, também ela representou uma inovação muito grande, é uma transferência intraday, quer dizer, ela não tem o risco da compensação noturna, então ela também é uma transferência de valor agregado em termos de segurança operacional. No entanto, realmente o Pix, nesse sentido, tornou-se imbatível, né? O Pix já está na geração, ainda não se complementou, mas ele já está na geração de moeda digital. Agora, de certa maneira, o cheque também está sendo extinto, gradativamente, né? Também, sem dúvida nenhuma. É outro mecanismo que já se tornou obsoleto, né? Algumas pessoas insistem em utilizar por questões culturais mesmo. São hábitos, né, que o brasileiro veio ali, adquiriu e vem mantendo, mas nada mais além disso. O Pix também atende perfeitamente e substitui essa prestação de serviço que é o cheque também. Sem dúvida alguma, todas essas mudanças têm relação aí com o Pix. E há novas modalidades de Pix em preparação, não é mesmo? A próxima a ser adotada deve ser o Pix automático, que vai substituir o débito automático que usamos para pagar contas recorrentes, como água, luz.
Nesse caso, a vantagem maior dessa modalidade de Pix será para quem recebe? Olha, sem dúvida, porque permite o cidadão, né, ele se organizar, ele faz o agendamento e não há o risco de atrasos, né? O risco de atrasos realmente diminui sensivelmente, né? E passa a ser também mais uma inovação. Lembrando que vamos ter outras novidades também aí para os próximos anos, aí recentemente, relacionadas a moedas que a gente fala mais inteligentes, que é a moeda digital, que na verdade são transferências tokenizadas, quer dizer, dentro de uma transferência você vai poder colocar informações adicionais, como, por exemplo, quando você está fazendo um negócio no cartório, fazendo uma transferência de um imóvel mediante uma transferência, você assina primeiro, transfere primeiro ou paga primeiro. Então, se você colocar essa informação, então você também diminui o risco das transações e é nesse sentido que o Banco Central vem caminhando. Professor, algumas empresas já estão colocando o QR Code nos boletos para permitir pagamentos em Pix. É o chamado Bolepix. Isso agiliza o recebimento pela empresa e também permite a quitação mais rápida da dívida do usuário. Essa prática, professor, tende a se tornar mais comum? Sim, tende, porque imagina, né? Agora parece que esse mundo da tecnologia, né, parece uma mágica realmente. Então, ao invés de você ter que digitar uma chave, cometer um erro, né, pode até um erro de transferência, alguma coisa assim, o QR Code faz uma leitura e a precisão, né, fica muito maior e a comodidade das pessoas estarem realizando o pagamento, né? Bem, o Banco Central planeja ainda a adoção do Pix parcelado. Quem recebe a transferência tem acesso ao valor total e quem transfere paga parcelado. Professor, essa modalidade de Pix tem chance de fazer sucesso e substituir o parcelado no cartão, que é uma forma aqui no Brasil muito popular de pagamento que a maioria das pessoas usa? Sim, eu acho que chance total. E eu acho que será um sucesso absoluto. A gente vai percebendo, né, que toda essa evolução está trazendo um arrefecimento, quer dizer, uma redução dos custos operacionais, né? Aqueles custos que são repassados ali pelas empresas, pelo comércio, em razão das despesas com as empresas de cartão de crédito, né? Então, para você utilizar o cartão de crédito, você tem ali tarifas ali que estão embutidas ali, que são repassadas no preço. Com essa facilidade, realmente, tanto do débito, né, à vista, quanto do parcelado, né, você vai reduzir muito ali a tarifa com relação à transação. Todas essas novidades, além de tornar nossa vida mais fácil, reduzem custos para as pessoas e para as empresas, né? Esse é um ganho de produtividade para a economia brasileira. A gente pode imaginar quanto os bancos, principalmente, economizaram na produção de talões, de cheques e tudo mais. É algo que favorece aí o crescimento econômico, professor? Sim, sem dúvida nenhuma. Há muitos anos é muito comentado o chamado risco Brasil, né? Ou o custo Brasil, né? Então, esses movimentos, quer dizer, reduz o risco operacional, né, de erros e traumas ali nas transações, também reduz o custo sensivelmente, que melhora o ambiente econômico de transações, né? E isso realmente faz uma circulação mais arejada do recurso e gera estímulos para quem está transacionando, principalmente empresas e prestadores de serviço aí junto aos consumidores. Agora, o sucesso do Pix, ele também incentiva que mais pessoas abram contas em bancos? E quais são os benefícios de uma população mais bancarizada, hein? Olha, para a população mais bancarizada, eu acho que ganha agilidade, diminui custo, né? Sem dúvida nenhuma. E para quem, vamos dizer assim, está mais na informalidade, de fato, ele é um incentivo muito grande para que ele venha para a formalidade e que isso também vai ajudar, inclusive, mais à frente, você ter uma tributação mais homogênea e mais adequada, uma vez que os custos contribuem para que empresários que estão na informalidade adentrem no sistema para fazer suas liquidações de forma mais segura. Muitos empresários que estão na informalidade, por questões de custos, às vezes nem têm uma máquina de cartão de crédito, porque não conseguem pagar, não conseguem repassar nos seus preços e acabam ficando fora do sistema.
Como o mecanismo ele tem por característica o baixo custo, então vai ser uma motivação muito grande também para você trazer uma parcela significativa das pessoas que estão na economia informal para a economia formal. Agora, os bancos brasileiros sempre foram citados e considerados como os mais avançados pelo uso da tecnologia, né? Isso ainda continua comparado ao sistema bancário internacional, professor? Continua, tá? Essa é uma marca realmente do sistema financeiro brasileiro. É claro que isso foi motivado pelo aquele período muito duro de inflação, hiperinflação e até inflação inercial muito agressivo. E isso fez com que os bancos que trabalhavam ali com aquele chamado float inflacionário tivessem que se desenvolver mecanismos de agilidade para que o dinheiro não se desvalorizasse no período das transações. Então, foi uma questão de sobrevivência dos bancos e da lucratividade dos bancos, esse desenvolvimento, e isso fez com que nossos bancos estivessem sempre na vanguarda do sistema mundial. O Banco Central também está desenvolvendo o Drex, o real digital, a gente já noticiou isso, né? Seria uma espécie de moeda virtual oficial do Brasil. Qual a diferença entre o Drex e o Pix? Então, a diferença fundamental é que o Pix, né, entre aspas, ele é considerado uma moeda pouco inteligente. Ele faz uma transferência do ponto A para o ponto B, simplesmente assim. O Drex, na verdade, ele vai ser uma moeda tokenizada, ou seja, você vai poder enxertar diversas informações, até mesmo acordos de acionistas dentro das transações, de tal forma que a transação seja feita mediante algumas condições pré-combinadas, né? Como eu já havia adiantado, por exemplo, um caso mais trivial é o caso de aquisição de um imóvel, por exemplo. Você vai no cartório para fazer a liquidação, então você transfere o imóvel primeiro, ou paga primeiro, ou recebe primeiro. Fica sempre esse dilema com o risco de uma das partes saírem traumatizadas. Se você faz a transferência tokenizada, inteligente, você coloca essa informação e a transferência só é feita depois que o processo todo estiver adequado e a contento, conforme a combinação entre as partes. Então, passa a ser uma moeda inteligente, frente à moeda de uma geração anterior, que seria o Pix, que é uma moeda mais simples, apesar de ser de grande inovação e tem essas características maravilhosas que a gente já citou, mas o Drex vai ser um passo a mais e que também vai reduzir muito o custo das transações. Agora, uma fragilidade de toda essa tecnologia é a dependência do acesso à internet, né, professor? O Banco Central já está estudando formas de operação offline do Pix, usando aí tecnologias já disponíveis nos celulares, como a NFC. Esse pode ser o grande passo para tornar o Pix o principal meio de pagamento no Brasil? Sem dúvida, né? Ainda mais que o Brasil, por ter essa característica, né, de ser um país continental, né, e você tem ali no interior e tudo mais, vamos dizer assim, alguns gaps, né, de informação, lugares onde você tem ali dificuldade de você obter sinal, ou até mesmo, né, num lugar, vamos dizer, inóspito e tudo mais. Então, isso aí vai ainda melhorar muito a situação das pessoas que estão aí no interior ainda com essa dificuldade. Haja modernidade, né, professor? Hoje já é possível sair de casa sem levar a carteira. Eu pergunto, é possível imaginar o fim do dinheiro físico? Existe a possibilidade dos governos não precisarem mais imprimir notas e cunhar moedas? Existe, né? E ela já está acontecendo, né? A passos largos. E aí o Pix está aí para provar isso, né? Eu acho que se a gente fizer uma reflexão, eu mesmo acho que faz tempo que eu não uso o dinheiro físico, já há um bom tempo. Então, só para uma questão muito específica, mas eu acho que o dinheiro físico está com os dias contados, sim, e isso vai acontecer em breve. Nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Renan Silva, professor de Economia do IBMEC. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Celso, satisfação. E agradeço a companhia de Giovana Rizardo, repórter da Record. Obrigado, Giovana. Eu agradeço, Celso, obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada, professor, pelos esclarecimentos. A gente continua acompanhando essas mudanças que vêm acontecendo aqui na economia.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.